Legal, legal, amigos internautas conectados na live web TV Status e também concomitantemente pelo www.radiostatus.com. Para você que a partir de agora chega conosco, Blim Blom, seja muito bem-vindo. Blim Blom, aí a pedido dos meus amigos, eu vou voltar. Eu estou, obviamente, meio desembocado de tanto tempo em desuso, mas eu vou voltar principalmente nas proximidades das comemorações natalinas e na virada do ano, obviamente os presságios de muito boas vibrações para os meus amigos e as minhas amigas. Então, Blim Blom de gratidão para você que está chegando agora conosco, 21 horas e 11 minutos no oferecimento de Ótica Pelotense. Vila Jacinto e Veterano. Acompanhou o jogo, Ney? Viu um pouquinho? Acompanhou um pouquinho? Eu não... Na verdade, quem acompanhou todo esse jogo foi o Nata. E o Nata estava na nossa equipe desde o primeiro momento. Nós tivemos um probleminha de atraso, obviamente, para chegar no campo, uns problemas de última hora. E chegamos no meio do primeiro tempo. Tá? O Nata passou, obviamente, todas as informações de tudo que estava acontecendo. E posteriormente nós começamos a transmitir e aí fomos até o final do jogo. Eu vou passar apenas, no primeiro momento, as escalações. E, infelizmente, o Nata hoje não pode estar aqui, mas possivelmente, não sei se talvez na quinta ou na sexta, a gente marca aí para discorrer melhor, quem sabe trazendo na segunda-feira que vem os campeões, né? Os campeões de todas as categorias. É um convite que nós queremos já estender para que esteja aqui o Sub-17, que a gente já sabe quem é o campeão, o Varziano, que nós sabemos também quem é o campeão, e o adulto, que será agora conhecido domingo. Então, na segunda-feira, nós gostaríamos de fazer uma resenha com todos os campeões em cada categoria, com os técnicos, e claro que dá para trazer cada um, trazer aí um grupo de amigos que, graças a Deus, as acomodações são grandes aqui. A Vila Jacinto veio com Tapia no gol, lateral direito Maiquinho. Eu estou com a escalação errada aqui, né? Eu estou com a escalação errada aqui. Eu vou tentar me lembrar. Tapia no gol, lateral direito Maiquinho, o zagueiro Didi, o Fabiano na lateral esquerda era o Richard, depois entrou o Gustavo, no meio era o Tainan, o Tavo, o Natan, e eu esqueci, cara, uma pena aqui que... Deixa eu ver onde é que eu botei a escalação. O Nata, se está ouvindo aí, Nata, tu me socorre aqui com a escalação certinha que nós ficamos. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui, acho que... agora sim. Até aqui eu vinha correto, era aqui estava outra. Tapia no gol, lateral direito Maiquinho, zagueiros o Didi e o Fabiano, na lateral esquerda o Richard, depois ainda dentro no primeiro tempo entrou o Gustavo. Os dois homens de contenção, Tainan e o Tavo, Badá, Natan, como meias de armação, na frente o Maurício Del Puerto e o Michel Plá. Depois inverteu o Badá e o Michel Plá. Essa foi a equipe da Vila Jacinto que entrou em campo. O Veterano entrou com Pájaro, goleiro, lateral direita Oreja, os dois zagueiros Gabriel e Maicon Corbo, o lateral esquerdo André. Dois homens de meio, Castilho e Pulga, Cláudio Lopes, Mauricinho, Salgadinho e Tuco. Assim entrou a equipe do Veterano, assim foram as duas equipes escaladas. Tu lembra alguma coisa do jogo no primeiro momento que a gente possa discorrer aqui um pouquinho? Bom, eu sabe que no futebol eu sou meio fraco, né? Eu sou mais na administração. Assim, o que tu lembra? Eu não sei, eu trouxe uma Vila Jacinto, né? Então eu estava lá no meio da torcida, né? Com o Ezequiel ali, com o Thay. E eu vi os guris reclamarem muito, né? Que deveria ter mais atacante, né? A Vila. Eu vi eles cortando na própria carne, tá entendendo? Sim. Então eu acho que o que falou, acho que o Tonton foi meio retrancado, né? Tomou um gol muito rápido. Muito bem. Então vamos tentar aqui, obviamente que vou tentar fazer mais ou menos dentro do que eu posso acompanhar e do que a gente teve de informações nos primeiros momentos do Nata, que era obviamente o comentarista que estava designado e que ele obviamente tem com maior capacidade de desenvolver o raciocínio. Mas eu vou tentar fazer nas minhas loucuras aqui.
Eu, particularmente, do tempo que vi, eu não reconheci a Vila Jacinto. Mas não reconheci mesmo. Na minha percepção, ela tem aquele padrão, né? O sistema defensivo é muito bom da Vila Jacinto. Se apresentou durante todo o campeonato como um excepcional sistema defensivo. Mas também o sistema do veterano. Para você ter uma ideia, o veterano, a Vila Jacinto fez 10 pontos e o veterano fez 7. Se nós computarmos agora, ao término do campeonato, incrivelmente, eles jogaram cada um 8 jogos e você não vai acreditar uma coisa que eu vou passar assim para vocês, mas os números são rigorosamente iguais. A única diferença é que um jogo que definia, entre eles, o jogo que definia, o veterano ganhou. E para traduzir o que eu quero dizer, eu primeiro vou dar os números para as pessoas entenderem o que a gente vai para essa analogia e depois, obviamente, eu vou tentar discorrer um pouquinho do que eu vi do jogo. Para você ter uma ideia, como é que chegaram, ao término do campeonato, olha o que acontece. O veterano e a Vila, eles fizeram 8 jogos ao todo, contando aí com semifinais. Eu já passei, obviamente, da fase classificatória, eu até poderia dar só uma lembrança, que na fase classificatória a Vila Jacinto chegou em primeiro com 10 pontos e o veterano chegou em terceiro com 7. O vice foi o Dunas, que tinha 9. E o quarto colocado era a Vila Jacinto, a Vila Nova, lá com 3 pontos. Como o retrato falado, não teve nenhum ponto. Só para ter uma ideia. Então ali, equilibradíssimo. Vila com 9, Vila com 10, Vila Jacinto com 10, Dunas com 9 e veterano com 7. Então a melhor campanha é Vila. Os dados, os números assim apresentaram a primeira fase quando passou para as semifinais. Semifinais, Vila Nova e Vila Jacinto. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, se abraçaram Dunas e veterano. Vila Jacinto, primeiro jogo 4-1, segundo jogo 3-1. Veterano, primeiro jogo no Dunas, primeiro jogo 2-1. Primeiro jogo 2-1 e no segundo 3-1. Deixa eu ver só aqui que eu me esqueci. Primeiro jogo 2-1 e o segundo jogo 3-0 foi. Quer dizer, então, nas semifinais, nem tomaram conhecimento dos seus adversários nas semifinais. Até no primeiro jogo o Dunas fez até uma frente para o veterano, mas no segundo o veterano atropelou. Pressupõe-se, em tese, que as duas equipes cheguem equilibradas, até porque o primeiro jogo deles tinha sido 0-0. No primeiro turno, o primeiro jogo deles, 0-0. Na primeira partida das semifinais, 0-0. E muita gente apostou que talvez o empate pudesse acontecer novamente. Nós aqui, eu me lembro que eu e o Nata chegamos a dizer, eu me lembro vagamente disso, que eu achava que seria um jogo de muitos gols, mas que o veterano precisaria fazer algumas mudanças. Como a Vila precisaria calibrar, que a Vila criava bastante, mas chega na frente e errava. Os seus finalizadores não estavam fazendo um bom campeonato, na minha percepção. Leiga, obviamente, mas na minha percepção. E o veterano, diferentemente. O veterano, ele tem um poder de conclusão melhor, mas era pouco. Era limitado, era refém muito do sistema que o Jordan joga. Daquela arrancada, de destruir um sistema defensivo, porque pega puxa, obviamente, dois adversários, ou para o lado direito ou para o esquerdo, mas na grande maioria das vezes pelo lado esquerdo, faz com que movimente um zagueiro, já tem que sair na cobertura, ele leva 2, e ainda tem que trazer um zagueiro para fazer em tese, uma terceira cobertura, e isso, obviamente, tem um lateral direito que pode avançar, um do meio que possa infiltrar, e eles não estavam usando. Era o que a gente entendia, tanto eu quanto o Nata aqui. E se presumia, eu particularmente presumia, que o jogo seria para frente, das duas equipes jogando para frente. O veterano fez assim. E a Vila, na sua montagem tática, eu quero crer que também tenha sido. Eu discordo de quem tenha pensado que a Vila foi defensiva. Eu não sei, eu não vi a escalação da Vila defensiva, até porque se a gente vai olhar, se eu for olhar para o time que estava escalado, tu pega Tainã e Tavo.
O Tavo, um pouquinho mais de marcação. Mas o Tainan, talvez se guarde às vezes um pouquinho mais, mas tem horas que praticamente os dois estão dentro da área. O Tavo chega a dar arrancada, o Tainan fez gol da intermediária adversária, ali praticamente na meia-lua. São volantes que saem. Então já não vi muito essa tese do defensivo. O Badá e o Natan, se o Natan e o Badá são defensivos, já não conheço mais nada. E ele ainda, o que talvez tenha ficado mal, eu acho que aí ficou mal, foi um sistema capengo que ele armou e que num determinado tempo ele viu que estava errado e trocou. E eu acho que ali foi o primeiro erro. Que ele armou praticamente, em tese, 3 zagueiros, muita gente diz que estavam 3 zagueiros, porque ele tinha Didi, Fabian e Richard. E no caso, Fabian e Richard, 2 canhotos, e o Richard guardando praticamente, parecia uma hora que estavam em 3-5-2. Parecia. Mas eu vi, pelo menos ao tempo que cheguei, o Richard estava bem postado na lateral. Então vamos lá, seriam 4-3-3, 4-4-2. O problema é que o meio da Vila não estava funcionando. Claro que agora eu vou dizer em tese, na minha percepção, o que foi, né? O que é que estava acontecendo. Mas para traduzir então como é que eles chegaram, olha como é que fica os números para o pessoal entender. Eu disse que as duas equipes se equilibram, né? Os dados são efetivamente iguais. E olha por que são. 8 jogos do veterano e 8 jogos da Vila ao término do campeonato. Você pode acreditar que a Vila tem... Olha, o que a Vila tem? A Vila tem 5 jogos, 5 vitórias em 8 jogos. 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 11, sofreu 7 e o saldo positivo é de 4. Tá certo? Mas vamos fazer o seguinte aqui, Ney. Você está acompanhando comigo? Então vamos lá. Veterano, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Viu, veterano? Faz o seguinte, copia e cola. E pega a Vila. Copia e cola e vai assim. Então vamos lá. 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quer dizer, até aí, literalmente iguais. Vamos agora para os dados, para os números. O veterano marcou 11, sofreu 7 e o saldo positivo de 4. A Vila marcou 21, perdão. Eu troquei, na hora de botar aqui, já fiz uma lambança, né? Olha o que eu fiz aqui. O veterano marcou 21, sofreu 6 e tem um saldo de 15 gols. Está invertido, né? Aqui, na hora de botar aqui, eu botei invertido. O que foi a diferença, Ney? O que foi a diferença? Eles têm 5 vitórias cada um, tem 2 empates cada um e 1 derrota cada um. Qual é a diferença? Só o saldo de gols. Não, a diferença foi que a Vila perdeu exatamente para o veterano. E o veterano perdeu foi para o Dunas. A diferença exatamente do campeonato e por isso sacramenta a vitória e valoriza a vitória do veterano, na minha percepção, de que a diferença desse título está que, no confronto decisivo entre os dois, efetivamente as duas forças, nesse campeonato, porque o Duna chegou forte, chegou como isso, mas ele caiu na semifinal para o veterano, então o veterano é o forte. Na fase classificatória, a Vila foi o primeiro e o Dunas o segundo. Então ali, onde estava todo mundo igual, sim, mas não pega para capar, onde ficou confrontos de iguais para iguais, era veterano e Dunas, Vila e Vila. Deu Vila Jacinto e deu veterano. Então ali são os dois que saem fortes, efetivamente credenciados, não há que contestar. E no confronto entre as duas, deu 2 empates, um no primeiro turno e um na primeira partida da semifinal, da final. E na derradeira, o veterano. Esse foi o único diferencial. Talvez se tivesse mais um jogo, um terceiro jogo, talvez ganhasse a Vila. Tamanho o equilíbrio, partindo daquele pressuposto, né, da carta, sim, não. Tá? Mas o C não existe. Então nós vamos... Por que o veterano ganhou o jogo? Por que o veterano conseguiu ganhar o título se o campeonato é tão igual, se os números comprovam que eles são igualzitos? 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota para cada um em 8 jogos.
é que no jogo efetivamente que as duas equipes se propuseram, na minha percepção, a ganhar o título, eu já vi outras pessoas dizendo, eu ouvi lá as pessoas dizendo, para mim inclusive falaram, que a Vila jogou retrancada. Eu discordo. A Vila, na minha percepção, ela não jogou retrancada. Ela não conseguiu fazer a sua engrenagem funcionar, que é extremamente qualitativa. Tainan, Tavo, Badá, senhor do céu, é um senhor meio-campo. Senhor meio-campo, com a bola nos pés. Senhor meio-campo, mas com a bola nos pés. Na frente, o Maurício Del Puerto e o Michel Plat, eu acho que aqui faltou um pouquinho de articulação. O Maurício foi o pior campeonato que ele fez, eu gosto muito do Maurício, inclusive coloquei até na seleção, eventual seleção do Varziano, porque ele é um jogador que me agrada no sistema. Ele é aquele que briga com dois zagueiros em futebol amador. Você sabe que é que nem pivô no futsal que não treina, né? Você tem que ter um pivô que prenda a bola lá na frente, se não tem uma dinâmica treinada para jogar, você tem que ter algumas cartas. E no futebol amador, e em especial no Varziano, que é mais difícil de treinar ainda, que não tem a estrutura que os patrimoniais em tese têm, você precisa ter alguns coringas. E um dos coringas que o Varziano precisa são centroavantes, que briguem com o zagueiro, efetivamente, que jogam sempre contra dois, que tenham a condição, ao menos, de dificultar a vida boa, que em tese tem bons zagueiros. Aí tu vai citar Leco, tu vai citar Zebra, tu vai citar o próprio Maurício, que briga, que dá com o Velasco, que morre, que xinga. Então eu gosto muito do Maurício, mas ele fez um péssimo campeonato. Então ficou muito... O Maurício é daquele jogador que ele precisa da bola em profundidade. E esse time que estava, ele já não vinha fazendo um bom campeonato, ficou pior ainda ontem, porque esse time é de trabalhar muito a bola. Esse time aqui poderia jogar praticamente com um centroavante fictício, sem guardar posição. Não podia ter um jogador infiltrado, porque na minha percepção esse time não articula para um jogador infiltrado. É de transição, de toque, de chegar trabalhando, envolvendo, principalmente com Badá e Natan. Talvez o centroavante aqui neste seria, na minha percepção. E eu colocaria uma peça aqui que, a meu ver, faltou, que foi o Everton. Então, se eu for condenar o Tonton, que eu preciso achar erros, que é a função da gente aqui, não é ser o dono da verdade, né? Essa é uma questão que a gente fica sempre assim, poxa, fica lá criticando as pessoas, porque quem está ali dentro, como vocês, trabalham diuturnamente. Quem está aqui de fora está só para criticar, para contar, porque é fácil. Quando a gente entra para o lugar de vocês, não sabe nem o que fazer. Mas então, cada um no seu quadrado. Se eu não sei dirigir, comentar, falar bobagem, pelo menos aqui eu me defendo um pouquinho. Não quer dizer que eu tenha razão, isso eu nem preciso ter. Que eu tenho que ter o direito de falar as bobagens. E nessas bobagens eu entendo que essa foi a função, com essas peças que ele montou. Com essas peças aqui. Na minha percepção, ele teria que ter tirado o Maurício, colocado o Badá e acrescentado nesse mesmo quarteto que ele tem, apenas uma peça. O Everton. E o time andaria. Porque esse time, ele precisa... O Tavo faz muito bem isso. Conduz bem a bola. Mas em termos de costurar, de pifar e tal, ele precisa de alguém que faça a mesma coisa. O Tainan não tem essa característica. Ele recebe, passa, pouco se apresenta de novo para triangulação. Ele é aquele que vem como surpresa. Mas ele está fazendo como faz o Chumbinho no outro time, como faz o Joaquim no Brasil, guardadas as proporções, e o Tavo precisa desse jogador para fazer. O Tavo gosta desse tipo de jogada. E esse quem faz é o Everton. Então, quando o Tainan e o Everton e o Tavo, o time funciona com uma engrenagem quase perfeita. A posse de bola em todos os jogos que a Vila teve, que eles estavam os três, a posse de bola da Vila Jacinta é coisa de elogiar. Os caras praticamente não erram o passe, eles não perdem a bola. E marcam consideravelmente, muito mais o Tavo e o Tainan do que o Marcos, do que o Everton. O Everton marca, certo e tal, mas quem efetivamente morde é o Tainan e o Tavo. Mas o Everton está sempre com a bola no pé. E sempre que ele está com a bola no pé, se apresenta o Tainan e o Tavo para jogar. Então, é muita qualidade. E faltou, na minha percepção, um pouco não, muito do Natan. Porque quando o Tavo, o Tainan e o Everton
estão e jogam bem, eles fazem jogar bem o Michel Pla, que é pequenininho, mas se movimenta muito, é muito habilidoso. Eles fazem jogar bem o Maiquinho, eles fazem jogar bem o Gustavo. Esse trio é o coração da Vila Jacinto. Na minha percepção, esse é o trio. O coração da Vila Jacinto é Everton, Tainan e Tavo. Essa engrenagem é que dá, principalmente ali para aquela bola que o Fabinho pega, para que o Didi pega. Às vezes até quando o Gabi, que é o piorzinho, no passe, o pior passe do sistema defensivo é do Gabi, que ele às vezes se atrapalha, ele é muito bom em destruir, até no último jogo ele não foi muito bem, mas ele para destruir é muito bom, né? Tem vigor físico, tem recuperação, a dificuldade dele está em sair jogando. Mas até nisso, quando está Tainan, Tavo e Everton, eles se saem bem, porque eles estão sempre em condições de receber, de transitar e dar volume de jogo. Isso eu estou falando de Everton, Tainan e Tavo. É um tripé espetacular. Na medida em que ele entrou sem um desses, por mais que ele tenha tido a ideia de que o time fosse fluir, e teria a condição, parece que tomou um gol muito cedo, mas independente disso, ele teria sempre uma dificuldade, porque, na minha percepção, é jogo diferente do Maurício e do Badá para transitar com o Natan, com o Tainan, com o Tavo. Precisa mais de uma aproximação, de uma articulação. E quem faz essa função praticamente, o Natan tem essa condição de vir para o meio, no mano a mano, ele é muito bom, e por dentro ele vai bem, não precisa nem cair pelos lados, por dentro mesmo. Então necessariamente ali teria que estar fora o Maurício, e o Maurício está sempre nesse local, ele está plantado ali, e aí ele, obviamente, que trava a entrada do Natan e consequentemente do Badá. O Badá gosta de entrar em diagonal, tanto pela esquerda, tanto pela direita, quando tu vê, ele está no meio dos dois zagueiros, faz um pivô, ele dá o tapinha, vira, e de cabeça também é bom. Mas se o Maurício está ali, obviamente que trava, precisa cair pelos lados. E o Maurício estando mal, como esteve, não apenas nesse jogo, nos outros jogos, não foi o Maurício de outros campeonatos que eu vi jogar, então por ali passou a dificuldade de criação, de finalização da Vila, que já vinha problemática. Nós conversávamos aqui na sexta-feira, inclusive na segunda-feira, eu e o Nato, que eu achava que ele deveria corrigir isso, na minha percepção. Eu acho que ele até tentou, né, na verdade, ter essa articulação de finalização, mas passava pelo ingresso do Badá e tirar um pouquinho o Maurício, ao menos um tempo, não tirar do jogo, tira um tempo. E quando coloca de novo, quem sabe ele vem aquele Maurício com faro de gol, que chuta de qualquer lado, consegue sempre uma boa finalização. Mas o que ele fez quando tirou, não sei as razões. Pode ser que o cara estava pisado, pode ser que chegou atrasado, pode ser que chegou quando o caminhão já tinha chegado, N coisas aí. Estou a falar com desconhecimento de causa. Porque se eu tenho conhecimento, não, ele não pôde treinar, estava gripado, tudo que eu estou a falar cai por terra. Então, para não ter essa informação qualificada, eu estou a divagar pelaquilo que vi, conforme o povo também. E a ausência do Everton matou o meio-campo da Vila, que ficou capenga. E para piorar a situação, dois jogadores praticamente, na minha concepção, não se fardaram, que é o Maurício e o Natan. E, consequentemente, matou o Michel Pla. Ele não conseguiu jogar. Michel transita bem por dentro, gosta de vir armar, mas como estava Badá, Natan, Tavo e Tainan armando, ele precisou cair para a esquerda. E caindo pela esquerda, ele precisa de alguém que se aproxime com ele para jogar, e esse não é o Maurício. O Maurício não tem essa característica. Esse teria que ser o Badá. O Badá faz, o Michel conseguiria jogar. Michel, Lê, qualquer um conseguiria jogar, porque essa aproximação, os caras têm essa dinâmica de aproximação, né, de jogar no espaço vazio, e aí para o jogo do Maurício não estava a característica naquele dia, ao menos, já que o Maurício não vinha fazendo um bom campeonato. Por ali eu vejo que passou a problemática da Vila. Não foi por entrar defensivamente. Não conversei com o Tonton, não conversei com ninguém da Vila, mas acredito friamente que a Vila não entrou defensiva. Apenas a engrenagem principal, que é o azeite do seu meio-campo, não funcionou. E em não funcionando o meio-campo da Vila, que na minha concepção é o coração da Vila, deu margem a que um time que tivesse o meio-campo que funcionasse, pudesse criar algumas dificuldades.
E foi o que, na minha interpretação, fez o veterano. E por quê? Porque o veterano que já joga com a sua base, o sistema do veterano é muito parecido, são muito parecidos os sistemas, mas vamos para os diferenciais. Oreja, o goleiro Paco até fez uma grande partida, diga-se de passagem. Mas lateral direito, Oreja, não avança, todo mundo sabe, ele marca com competência, faz o beabá que o técnico pede para ele, não precisa inventar coisa lá na frente, tentar cruzar, fazer coisa, não é a dele. Nem o passe em diagonal é a dele, mas ali naquele setor ele cumpre muito bem a função. Tá? Gabriel e Michael. Cara, esse Gabriel ele é muito bom de bola. Ele tanto faz o meio quanto ele faz zagueiro. Eu não sei a formação, obviamente, por onde ele passou, mas ele é um jogador que conhece efetivamente esses atalhos naquela função, tanto de meio quanto o segundo ou o primeiro homem de marcação do volante, mas como zagueiro. Ele é muito bom, é um jogador quase completo. É muito bom jogador. E o Michael Corvo eu não preciso nem falar, para quem conhece ele do Santa Cruz, ou quem acompanha no Campeonato do Chuí do lado do Uruguai, que eu acompanho, eu até brinco às vezes, né, que ele se parece muito com o Kahneman, guardadas as proporções, e digo até, me arrisco só uma situação, o Kahneman, ele é melhor que o Kahneman, porque o Kahneman em cada 10 jogos, 9 ele está expulso. E o Michael Corvo não, ele começa e termina o jogo. Ele, de vez em quando, ele é meio, a faquinha dele trabalha, mas que ele consegue terminar o jogo, termina. Ele é muito bom jogador, tecnicamente, de ótimo recurso, de orientar seus companheiros e, obviamente, também meter pressão no adversário. É da característica, da garra do jogador uruguaio, nessa essa imposição pelo psicológico, pelo físico, e quando eles também têm a técnica, que no caso esse tem, né, e alguns outros jogadores, mas estou falando obviamente do Michael, ele é um jogador excepcional na sua posição. E ele ainda faz, a ala esquerda, né, ele consegue por vezes sair como ala, ele não sai por dentro. Quem sai por dentro é o Gabriel. Se tu largar ele consegue, o Michael não. Tem dificuldade nessa saída por dentro. Mas pela lateral ele sai muito bem. Tá? Então, e precisou sair, ele precisou fazer, porque o lateral que foi o André, neste jogo, ele foi ala. E que ala? Aquilo que ele obviamente está acostumado a fazer. É um jogador profissional. Então eu não preciso aqui tecer elogios para o André, seria chovendo molhado. Mas ele não conseguia fazer, ou por falta de ritmo, ou obviamente pela dinâmica do jogo, por cuidados que deveria ter, ou pela própria desnecessidade quando jogava com o Jordan, que não tem a característica, obviamente, de fazer o ala vir para jogar, mete a bola para ele e que ele se vire lá. Quando tu tem, por exemplo, quando o Tuco e o Salgadinho dão esse espaço, né, para ele vir ou por dentro ou no overlap, obviamente, né, e que ele tem toda a qualidade para fazer. E como a Vila deu esse espaço, estranhamente deu esse espaço para ele fazer, ele deitou, enrolou. Foi o André que a gente já viu no ano passado, acho que foi no ano retrasado, se não estou lembrando, que ele jogou o fino do futebol por este mesmo veterano. Mas estava devendo em função, aí as razões são as mais diversas. No meio, Castillo e Pulga. Meios de contenção, Castillo e Pulga, Cláudio Lopes e Mauricinho. Na frente, o Salgadinho e o Tuco, mas eu vou me ater no meio, que eu disse que foi o fator preponderante, prejudicial da Vila e preponderante, positivo do veterano. Aqui o veterano ganhou o jogo. O pessoal diz, foi no André, fez a diferença. Sim, fez, mas porque esse meio campo deu a condição de jogar. O que Mauricinho fez, é uma atuação dos melhores, talvez a melhor atuação que eu vi o Mauricinho jogar. E aquilo que a gente falava aqui, e não quero, obviamente, quem assistiu a live de segunda-feira deverá lembrar, que às vezes o técnico não pode também colocar todos os jogadores que gostaria, né? Mas se ele pudesse, este eu reputo ser o time ideal. A gente falava isso aqui. Eu apenas colocava aqui o Jordan, e o Jordan é o titular, é o goleador do campeonato. E eu disse que o Jordan teria que ficar fora, botava o Jordan de zagueiro. Não todo o jogo, mas numa dinâmica, porque precisaria desmanchar o sistema defensivo da Vila Jacinto. Nós falamos isso aqui na sexta-feira, na segunda-feira. Era o que eu entendia. E o Aloysio, inconsciente, ou
inconsciente não. Independentemente do que a gente falou, por inteligência dele mesmo, que ele conhece efetivamente, fez exatamente isso. Ele mudou uma dinâmica de jogo para enfrentar a Vila. Porque ele jogou o campeonato com o Jordan do centroavante e classificou assim, e o Jordan metendo gol na tanta direita. Mas era uma jogada característica. As equipes davam o campo para o Jordan e desafoga o meio, porque tu tem que marcar dois para marcar, às vezes três. E, obviamente, projetas o meio, um ala, só estranhava que não projetava o André. Mas também não precisava, não tinha necessidade. Quando ele precisou, que foi naquele 0-0 com a Vila, ali se viu que precisava, que ele teria que fazer algo diferente se quisesse ganhar o título da Vila Justiça, senão ele perderia. E ele fez. E isto é que eu reputo como criativo. O Tonton também fez. O Tonton também tentou se desvincular desse sistema espetacular que tem o veterano de marcação e do potencial que tem o meio-campo. Mas eu acho que o Tonton só teve azar no item. Que dois jogadores dele não conseguiram jogar. Claro, muito pelo também movimento que fez o veterano. Mas independente do que o veterano fizesse, dois jogadores não estão em condições do futebol que estão jogando. O Natan, que é um craque de bola, que entenda como quiser, né, que eu estou aqui criticando, digo porque é um craque de bola. E ele nesses jogos aí tem sido um jogadorzinho comum. É comum, jogador bom, comum. Ele é um craque, é um diferencial. Então ele não rendeu isso. E o Maurício, que é um jogador também que eu gosto muito, pela capacidade de explosão e de conclusão e do tormento que ele cria para o zagueiro, ele não está longe daquele Maurício. E esse foi o azar do Tonton. Ele tentou fazer as peças e não teve a sorte. E só acho que ele errou no que era para ter tirado o Maurício e colocado o Badá e só acrescentar, mantendo o Everton. Na minha percepção, funcionaria muito bem. E seria um outro jogo. Mas poderia ter tomado 10. Mas aí eu sei que não entra. E por que o veterano ganhou? No meio. Porque este Castillo e este Pulga é pior. O nome desse Pulga não pode ser Pulga, tem que ser Carrapato. Porque ele cansou, ele foi substituído depois pelo Cabeleira, que manteve a mesma intensidade, que se viu que o veterano tinha um propósito muito bem armado. Muito bem articulado. O meio trabalhou, valorizou muito a posse de bola para que o André pudesse ter transitabilidade, ele tivesse a condição de fazer a ultrapassagem sem que tivesse que estar apertado com a bola, sem ele receber a bola apertado como desafogo, ele receber a bola em condição de trabalhar, operacional, de conclusão inclusive, que geralmente, às vezes, se via muito acontecer, o veterano se apertava e tocava a bola para o André. Se apertava, tocava a bola para o André. Em outros jogos eu vi isso acontecer, inclusive em outro campeonato. E o André, com a qualidade que tem, segurava, respirava, apertava, por vezes perdia, ganhava lateral, mas era o André o centralizador, às vezes até por parte da coadjuvância que não funcionava muito bem. Mas nesse jogo, e era essa a escalação perfeita na nossa percepção, inclusive minha, principalmente minha, que era aqui onde está o Castillo, tanto faz ser o Castillo ou o Gabriel. Os dois fazem muito bem essa função. Mas esse Castillo é excepcional. O Castillo é o Toto. É o Castillo. É excepcional. E o Pulga. Tá? Os dois homens de contenção. Ou seja, o centro médio, os marcadores que precisam destruir. Só que com uma qualidade excepcional de antecipação e de saída. Toto mais marcador. Castillo mais marcador, mas o Pulga articulador, sai pro jogo, faz a paralela, faz a paralela caindo pela lateral, faz na paralela, na diagonal ofensiva, é um jogador muito versátil, concentrado, mas ele ficou concentrado com o Castillo para, obviamente, receber essa primeira, às vezes até a segunda bola, do próprio Castillo, mas simplesmente, às vezes, dos três homens, do Gabriel, do Maicon, do André, se apresentava para receber, e o Oreja tinha como a primeira opção, tinha o Castillo, o Gabriel e o próprio Cláudio Lopes, e muitas vezes o Mauricinho vinha com uma surpresa e pegava a bola do próprio Oreja aqui, que nunca deixaram o Oreja sem a condição, que às vezes os caras já sabem que o Oreja tem a deficiência no passe, cai dois em cima dele que é para apertar. Ele nunca teve esse, acho que um lance só teve o aperto, porque sempre teve duas ou três opções, e isso é fundamental. Isso é um meia que se apresenta, que faltou na Vila. Faltou na Vila, porque esse homem que faz essa costuradinha é o Everton, é o Tainan, e é o
Tavo, mais o Tainan e mais o Everton, esses que fazem essa primeira busca. Cláudio Lopes e Mauricinho, o pessoal diz que o Cláudio Lopes não apareceu muito, né? Eu discordo totalmente, aquele passe certinho, curtinho, vem pro Mauricinho, vem pro Castilho, traz aqui, apresenta uma bola em condições pro Salgadinho, vem de novo pro Tuco, o Tuco trabalha muito isso aqui, ele é o quarto homem do meio campo, não perde bola, ele querendo jogar esse Tuco dos últimos 2 anos, 3 anos praticamente, é um Tuco de boa cabeça, que com a bola no pé é excepcional jogador. O problema é que às vezes ele sai da cozinha. Teve um jogo aqui que ele mereceu até expulso, que ele deu um tapa no jogador. É verdade, é que os caras não viram. Esse resquício de Tuco de outros anos é que é perigoso. Né? Fica de mal comigo, é o direito dele. Mas a gente vê as coisas ali, a gente não vai poder deixar passar em branco. Mas ele jogando, e ontem jogou, ele já vem jogando, ele é muito regular. Mas com esse quarteto, com Cláudio Lopes, Castilho, Pulga, Mauricinho e Tuco, sobrou para o Salgadinho todas as vezes condições de transitabilidade, de tocar na bola sem precisar estar trombando. Ele tocava na bola, vem, pisa para o Cláudio, para o Mauricinho, para o Tuco, está sempre em movimento. Então tu faz com que o sistema defensivo, por melhor que ele esteja postado, ele tem que se movimentar, ele tem que sair atrás de alguém. E esse alguém tu nunca sabe quem é, porque tu estás com o Salgadinho uma hora no meio dos 2 zagueiros, quando piscasse assim, ele já saiu e entrou pelo meio, vem o Mauricinho ou vem Tuco. Isso é um desatino para o sistema defensivo. Diferentemente quando tu tem ali o Jordan, que está postado, que está parado ali, que tu sabe que vai arrancar. E isso foi o que aconteceu no primeiro jogo. Eles encurralaram o Jordan ali, recuaram o sistema defensivo, compactaram o defensivo, tiraram a condição do Jordan explodir. E isso o Aloysio precisava mexer. E ele mexeu. E aqui foi onde ele ganhou o jogo. E mais ainda, a aula que o Aloysio deu para suas peças foi de que essa dinâmica de jogo ele conseguiu, obviamente, dar essa transitabilidade para o André. E ele soltou efetivamente para o André para jogar, porque o Michael fazia a cobertura sem a necessidade do que seja o Pulga ou o Mauricinho vir. O Michael fazia essa cobertura, porque a Vila estava mal posicionada ofensivamente, então o Gabriel deitou e rolou em cima do Maurício Del Puerto e até em cima do Badá, quando o Badá caiu por ali, tanto é que eles tiveram que trocar. Então o Gabriel deu conta dos 2 atacantes e o corpo cuidava as passagens do André e o André deitava. Era mais um na frente. Não tinha naquela estrutura como a Vila suportar. Quando voltou o segundo tempo, se eu não estou enganado, a Vila esboçou um concerto, fez umas mudanças, colocou algumas equivocadas, na minha percepção, porque ele estava tentando corrigir, vendo que as peças não funcionam, eu não sei como é a situação do banco também, mas ele tentou. Uma foi o ingresso do Everton, essa foi a melhor substituição que ele fez. Só no ingresso do Everton, ele conseguiu desafogar, inclusive o Tavo, que não tinha com quem jogar. O Tavo já conseguia fazer lançamento de 30 a 40 metros, metendo lançamento, coisa que não conseguiu fazer porque só jogava pertinho. Já desafogou, mas aí teve um desastre. O segundo gol, que foi exatamente na bola trabalhada desse excepcional meio campo, o André entrou praticamente no segundo, nem chegou no bico da pequena área, sozinho, sem marcação, vindo de trás, um petardo de perna esquerda, 2-0, liquidou. Porque ali, literalmente, a Vila estava a sair para o jogo. Naquele momento a Vila já começava a sair para o jogo. O Aloysio viu o que tinha acontecido, que a Vila estava dando exatamente o campo para ele, e aí ele fez a substituição, na minha percepção, perfeita. Botou o Jordan. Mas como? Tu pediu para tirar o Jordan no jogo e agora pede? Sim, porque como a Vila precisou sair, foi naquele exato momento ainda, quando estava 1-0, a Vila querendo encurtar o campo, começou a sufocar o veterano e parecia que a Vila ia empatar. Era programático, o veterano estava querendo exatamente aquilo. O resultado de 1-0 já lhe era favorável. Quando veio o segundo, então nem se fala. Quando veio o segundo, mais ainda que a Vila precisou se jogar. E aí ele colocou o Jordan. E o Jordan deitou, rolou, foi 4, mas poderia ter sido 7. Me perdoe a Vila Jacinto. Mas quando entrou o Jordan, a Vila perdeu, o veterano perdeu, no mínimo assim, feito 3 gols. Poderia ter sido 7. 7-1, 7-2, até poderia. Mas seria 7, para não exagerar. Porque foram muitas as oportunidades. E eram inevitáveis. Porque a Vila tinha que sair do jogo e deixava o contragolpe, obviamente, para o Jordan. Ele ganhou do Didi, que tem um senso de cobertura espetacular, mas lhe faltou velocidade.
Ele ganhou do Fabian, que é reconhecidamente um jogador que não tem a velocidade, mas tem um grande senso de cobertura. Ele sabe fazer o ataque. O Jordan não teve conhecimento de ninguém, ele atropelou todo. Todo o sistema defensivo era no 1 por 1 contra 3, ele enlouqueceu. É que no último arremate, por vezes, pecou ou ele ou o seu companheiro. E brilhou também, teve um determinado momento que o Tapia fez duas espetaculares defesas. Né? Foram duas defesas espetaculares. Mas tomou 4, mas não teve culpa nenhuma. Foram meritocracia da evolução tática e técnica que teve o veterano. Em síntese, na minha percepção, o destaque do jogo pode ser sim o André, porque fez 2 gols. Eu reputo que foi esse quarteto de meio. O destaque do jogo, para mim, foi Castillo, Pulga, Cláudio Lopes, Mauricinho e com o acréscimo do Tuco, que fizeram uma engrenagem muito bem equilibrada, muito azeitada, propiciando o time jogar, a defesa sem tomar sustos, e se o Oreja tivesse o cacuete de ala, também teria deitado e rolado, porque esse meio dá essa condição. Porque marca muito bem com Castillo e Pulga, esse Castillo marca pelos dois, mas o Pulga marca também, ele é um carrapato, corre bem, atalha, não tem aquela mordida, mas este Castillo tem, faz a função. E o André não precisa nem comentar. Né? Teria que ter um cuidado para, obviamente, colocar um aqui nas costas dele para não deixar ele avançar. Não tinha, e ainda com esse meio, deitou e rolou. Foi merecida a vitória do veterano, mas foi muito mais por entender o que jogo precisaria fazer. Também o fez o Tonton, mas foi infeliz nas suas peças que não renderam. 2 em especial, Maurício del Puerto e Natan. E para piorar a situação, ele teve ainda alguns desajustes. Badá também não foi bem, porque nesse sistema aqui eu acho que o Badá não rende. O Badá rende um pouquinho, com esse time, acho que renderia um pouquinho mais aqui, na frente. Mas são sistemas. E ele teve alguns problemas, umas substituições que abalou um pouquinho o psicológico da equipe. A substituição do Richard, o Richard estava bem, ele talvez tenha colocado o Gustavo porque apoia melhor, tem uma passagem mais rápida, não digo nem que apoia melhor, ele tem uma passagem mais rápida, porque o Richard apoia muito bem, ele já sabe fazer muito bem aquela função. Tanto de zagueiro quanto de área, ele chega bem, ele é forte, e eu não tiraria. O Richard não estava comprometido, muito pelo contrário. Ah, mas era melhor do que o Gustavo? Não, então eu tivesse colocado o Richard no banco e deixasse começar com o Gustavo, não perderia nada. Mas abalou um pouquinho, né? A fisionomia do atleta, o impacto daquilo ali. O outro também mudou, mas ok. E depois na mudança do Michel Pla, eu também achei que não era para ter tirado o Michel Pla. Ele era para ter retraído um pouquinho, mas não era. As mudanças deles não fluíram bem, não é culpa dos guris, não é culpa do Michael, que precisa ser abastecido, ele se movimenta, ele busca, mas a característica dele é quase como a do Jordan, ele precisa do sprint, ele não é um jogador de toquezinho, toque e me voe, ele é um jogador que precisa da bola estilingada, e isso tem que ter um meio que coloca, e esse meio não funcionou. Esse meio é Natan, esse meio é Michel Pla, esses estavam fora do jogo, como também estava o Badá. Quem precisava fazer essa ligação para ele ficou muito atrás, que era o Tainan, o Tavo, o Natan que estava fora do jogo, então precisaria colocar Everton ou Lê. Lê entrou e abasteceu, mas aí ele já tinha tirado o Michel Pla. Quer dizer, ele estava, na minha percepção, capenga. O time melhorou, se deu, já teve um incorporamento melhor, teve uma estrutura, mas aí já perdia por 2-0. E aí a bola pesa, o campo fica mais longo, o cronômetro corre demais, é outro psicológico. E aí, claro, que sobrou o veterano, além de estar bem inteiro, de estar com o psicológico lá em alta, estava com um técnico que tinha efetivamente seu padrão de jogo na mão, seu time na mão, e aquele domingo a Vila poderia tentar 400 vezes e não ganharia o título. Naquele domingo. Num outro, é outra situação, mas naquele domingo não. Porque o Aloysio fez uma leitura melhor que o Tonton, e a sua engrenagem funcionou melhor que o Tonton. O resultado poderia ter sido 2-1, 3-2, 10-0, é um jogo que vai melhor numa única situação. Não vai se repetir isso de novo. O Aloysio não vai conseguir pegar a Vila, se amanhã marcarmos um jogo, e jogar nesse mesmo sistema e vencer de 4-0. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque já tem uma outra filosofia, uma outra dinâmica, e pode ser até que ganhe o jogo, mas não da forma que ganhou.
Vai ganhar por outros meios, vai ganhar porque fez 4 gols de pênalti ou 5 de escanteio. Sim, mas nessa dinâmica não, porque a Vila, obviamente, vai se aperceber do baile que tomou no meio campo. Foi o meio campo que ganhou o jogo. Ah, claro que, obviamente, pela mão do treinador, que tendo as peças que teve, escalou exatamente, na minha percepção, como precisaria. Os números. Finais, para encerrar. Veterano, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 21, sofreu 6, um saldo de 15. A Vila Jacinto, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 11, sofreu 7, um saldo positivo de 4. Só para você uma ideia, para que os números sejam específicos, 46% de aproveitamento ao longo do campeonato, a temporada 2019, 46% de aproveitamento para o veterano, e acredita, 46% de aproveitamento para a Vila Jacinto. O que foi a diferença? É que o jogo que definia o veterano ganhou. Que eles têm exatamente, cada um perdeu uma única vez no campeonato. É que a Vila perdeu, foi exatamente para o veterano. E o veterano perdeu, foi para o Dunas na fase classificatória. Então, ficou em ótimas mãos, poderia ter ficado também em ótimas mãos na Vila Jacinto. Um capítulo à parte foi as torcidas, né? Charanga da Vila Jacinto deu um jogo porque mesmo perdendo ali de 3-0, não parava de tocar, não parou de incentivar, e perdia de 3-0. E uma coisa que também me chamou a atenção é que num determinado momento o Aloysio saiu e era o maestro da charanga. O Maurício era o maestro da charanga da Vila Jacinto. Uma coisa muito bonita que eu particularmente reputo como salutar. Algumas coisas precisam ainda ser observadas. Aquelas tentativas de invasão de campo, eu não gosto. E a gente vê, a gente está olhando ali. Nós não gostamos de falar porque o pessoal sabe que vai se indispor. O cara até ataca na boca e briga contigo. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso ter medo dessa situação, senão eu nunca mais vou conseguir fazer meu trabalho. Então, se tiver que ir para a rua para brigar, para tomar tiro, como o pessoal diz que vai te passar o laço, eu vou ir igual. Mas eu tenho que falar o que eu vejo. Então, aquele tipo de pessoal subindo no muro, subindo na rede, com a tentativa de invadir, aquilo não fica bem. Esse resquício de Vila, isso precisa ser banido. A Vila já ultrapassou isso. Há uns anos atrás era assim, perdia e entrava, invadia, apanhava todo mundo. Árbitro, segurança, era assim quando a Vila perdia. Ninguém queria decidir com a Vila, os árbitros amarelavam, segurança cobrava uma fortuna. Ninguém gosta de falar essas coisas aí. Não, eu sei que o Agir está falando lá, parece que só eu que estou falando. Ok, porque os outros, a grande maioria, não se anima a falar. Mas todo mundo, quando chegava a decisão com a Vila Jacinto, o pessoal tremia. Tinha medo porque o pessoal dizia assim, ou a Vila ganha no jogo ou ganha no pau. Era assim a fama da Vila Jacinto. E muitos anos foi mesmo. Se não ganhava no jogo, ganhava na madeira. Mas esse tempo passou. A Vila precisou ser punida, se ressurgiu, se reformou, tem uma diretoria espetacular, a mentalidade, o trabalho que fazem com a criançada, as mentes mudaram e as mesmas pessoas. São muitas ali que são as mesmas pessoas, mas mudaram as mentes das pessoas e precisam manter-se mudadas. Por que eu digo isso? Porque eu gostei muito mais daquela Vila que perdeu o jogo e aplaudiu seus atletas e a equipe do veterano, do que aquela meia dúzia que mesmo quando ganham, querem briga. Isso, me perdoem, mas eu não compactuo. E claro que eu sei do desgaste que eu vou ter e da indisposição que eu vou ter com as pessoas. Bom, esse é o preço, azar. Dou os parabéns para a Vila Jacinto pela postura do torcedor. Eu vi a torcida incentivando o jogo inteiro. Porque efetivamente tu toma um segundo, é natural. Aqui, ó, aquele desânimo. Não, a charanga, bum, 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 bum. Todo o... Isso precisa ser difundido para esta e para futuras novas gerações. E olha, tomaram um baile. 4-0 no Lombo. E dignamente aplaudindo essa equipe. É para poucos. Tá de parabéns, sim, a Vila Jacinto. E quiçá repercuta muito mais aquele coro da torcida vibrando e incentivando do que aquela meia dúzia querendo anarquizar. Isso eu não compactuo. E ao veterano, o parabéns por toda a sua estrutura, a história, ganhou de uma grande equipe, talvez a favorita pelos números,
porque a gente mesmo aqui apresentava, a Vila chegou invicta na decisão, né, e poderia ter assim conquistado o título, bastava que empatasse de novo, iria para os pênaltis e talvez conseguisse novamente, que já foi campeão assim, se eu não me engano, 2 vezes invicta, ou seja, teria talvez todas as condições, mas o veterano foi o veterano de velhos tempos de guerra, que jogou o futebol, já jogou assim, perdeu o título, mas ontem efetivamente fez por merecer. Luiz Maria, Aloysio, a toda a diretoria, lá em cima onde estiver olhando e assistindo hoje, o saudoso Esquerdinha efetivamente estará muito orgulhoso pelo que o veterano fez ao longo do campeonato e principalmente numa partida que venceu uma grande equipe, que jogou futebol do início ao fim, não deu um pontapé, eu não me lembro de ter visto uma tentativa de agressão, que era histórico. A Vila perdia um jogo e já partia, tomava 1 ou 2 gols, já partia para cima da arbitragem, para cima do jogador, intimidar. Era assim, vocês podem ficar bravos comigo. Ah, porque está denegrindo a Vila, porque está falando mal. Porque é assim que aqueles que pensam assim, é assim que vão me ver falando, infelizmente. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou a retratar uma coisa que acontecia e que eu tenho coragem de dizer. Que não mais está acontecendo, é verdade. Pelo brilhantismo que foi nessa decisão. E é esta Vila que eu gostaria de ver novamente o ano que vem, com os duelos, principalmente com Vila Nova, torcida contra torcida, espetacular, como já foi esse ano. Então, Varziano, parabéns a vencidos e vencedores, porque não houve derrotados, houve vencidos e vencedores. Parabéns ao Dunas, fez uma espetacular campanha, só para você ver, que só para ver como o título foi grande do veterano, que o veterano ganhou da Vila Jacinto, que ganhou do Dunas, que ganhou do veterano. É só para você entender. A Vila só teve uma derrota, perdeu para o veterano. O veterano só teve uma derrota, perdeu para o Dunas. E o Dunas, obviamente, teve a derrota na fase classificatória, na semifinal, mas na fase classificatória só teve uma derrota. Só teve uma derrota, perdeu para a Vila. Quer dizer, é tudo. Quer dizer, o campeonato espetacular. Liga Vitorense de Futebol está de parabéns, torcedores de parabéns, e nós, enquanto veículos de comunicação, estamos de parabéns por ter levado as emoções de uma grande final, de um belo campeonato, mas sobretudo de uma grande final do Varziano 2019. E por aí eu encerro a minha live do Campeonato Varziano. Na sequência eu venho com o Sub-17 e posteriormente com o adulto. Parabéns ao campeão veterano, parabéns ao vice-campeão, a vice-campeã Vila Jacinto também, Neves. Certo, Justus. Mandar um abraço pro pessoal que está assistindo agora, acompanhando essa live. Jefferson Cardoso, meu veterano é demais. Bruno Coelho, boa noite. Estavas me corneteando e agora, meu amigo? Eu sei que teve tapetão, conseguiu ganhar lá porque teve que levar outro jogador, senão não ganha de ninguém. Não, mas é verdade. Sabe quem é que está falando aí? Bruno Coelho. Foi campeão lá, agora está com uma palavra. Mas foi campeão com 3 jogadores. Teve que pegar jogador do Vitorense, o meu Vitorense foi campeão aqui. Tem que dar uma aqui, né? Foi campeão para pegar jogador para ser campeão lá. O ano que vem ele não manda os caras. Eu agradeci o Bruno até por todo o apoio que ele nos deu. Não, vamos falar uma coisa séria, vamos aproveitar que ele está aí então e dizer assim, cara, eu sou suspeito para falar, porque eu comecei junto com ele um trabalho de divulgação através das categorias de base, que a gente aqui há muitos anos estava parado. Ele, Bruno, juntamente com o Paredão, com esse Balaio, que hoje é o diretor supervisor de esporte, mas ele, Bruno, era o supervisor de esporte. Transformou. Hoje você já tem aí o Lobão ressurgindo de novo, você tem o Glauber, você tem os 4 clubes já resgatando. Precisava alguém dar esse primeiro suporte. Ah, mas há uns anos atrás tinha, você lembra que tinha Genoma Colorado? Sim, eu me lembro, mas tinha parado. Tinha parado por falta de incentivo, falta de estrutura, falta de suporte. Aí a entrada do Bruno resgatou isso de volta. E aí era só uma faísquinha que precisava. A chama já estava com todo mundo, mas alguém precisaria. E esse alguém foi Bruno Coelho. Então o título que ele recebeu agora lá, que ele foi campeão do Sub-16 com galera, frente ao Pelotas, muito merecido, mas merecido mesmo. Ele bateu na trave com o Brasilândia também no Sub-15, que aí joga com nível profissional,
Mas é muito... Eu não acho que ele seja um bom treinador. Literalmente eu não acho que eu digo isso pra ele. Mas ele é muito sortudo. Ele é daqueles caras que tem estrela. O time dele anda bem. Eu não acho que ele seja de todo um grande treinador. Ele tem um monte de curso, de diploma, de esfrega, gosta de se aparecer. Mas ele não é. Eu acho até que o Paredão é melhor treinador que ele. Mas que ele é competente, ele tem estrela, ele tem. E o trabalho de resgate dessa gurizada, e principalmente dando, hoje ele é o esteio, né? Daí a possibilidade para muitos jogadores que estão aqui se apresentarem aí para o estado e para o país a partir dos jogos, desde o regional, a Saferes, enfim. Então, parabéns Bruno Coelho, pé frio, mas finalmente termina o ano. Disputou 10 campeonatos. 10 campeonatos. Conseguiu um título. Mas é título. É título. O Janderson, que está com ele lá, que foi campeão lá, foi campeão aqui também, está aqui na praia descansando agora. Essa semana fez teste lá no Internacional, né? Imagina, é muito bom de bola, né? Muito bom. O Leque, Janderson, eu tenho... Eu me esqueci o nome do menino que está no Progresso, que é o filho do Gerson, do Jefferson. Balau, né? E poderia citar esse Abimael, esse menino vai... Esse menino... O Raí, o teu showman, o Pérola Negra também, o Dalcir, jogadores já... Felipe, tudo isso passa pelas mãos do meu querido amigo Bruno Coelho. Então tem que uma coisinha boa que podemos falar no final do ano. Mas também não é muita coisa também, né? É muita coisa. Não, eu só tenho a agradecer o Bruno, trabalho, ele também sabe do que a gente falou aqui, que domingo ele estava lá colocando os guris no carro da Rose para estar aqui no momento certo. Num determinado momento, até se colocou um carro de apoio, porque existia uma possibilidade de dar um problema assim, né? Então a gente fez a coisa correta e com o apoio desse rapaz aí, que eu agradeço muito. É um grande parceiro, um cara competente, sim. Grande abraço, Carraja. Tá bem, diga. Mandar um abraço também para Pro Carla Saraiva, boa noite, amigo. Ariel Pereira Martins, Rian Lima Menchaca, vai ter live da final do Brasil e do Rio Branco? Live da final do Brasil e do Rio Branco. Na final agora? Isso. Sim. O Rian é filho do Maeca. Quem? O Rian, filho do Maeca. Não vai ter mais, meu. Não vai ter mais, que eu vou ter, corro o risco de ter que narrar, e agora domingo sou eu, agora nesse domingo passado foi Everaldo, mas agora domingo sou eu, e por muito pouco teu pai não meteu. Tchê, faz 3 partidas que eu vejo, e vai sair esse gol, né? Saiu, né? Não foi... Graças a Deus foi anular, graças a Deus o árbitro teve um bom senso, anulou aquele gol dele. Porque senão eu não tenho que falar o resto da vida do Maeca, rapaz, metendo gol. É impressionante. Então, Rian, Rian, né? Não vai ter lá, porque tá maturando o gol do teu pai e é possível que saia nesse domingo, eu vou ter que registrar. Também Patrícia Herr, boa noite. Boa noite, Patrícia Herr, campeã, a número 1 do Prêmio Status no ano passado, né? Ganhou o Prêmio Status no ano passado, está concorrendo muito bem cotada de novo esse ano. Patrícia Herr, a esposa do Gilney e a mãe do Giléu, né? Então tá bem. Sei, a Gilson, Diga. O Bruno botou assim, ó. Semana que vem vou estar aí, quero meu direito de resposta. Porque falaste bem dele, quer dizer, não. Contigo, né? E o Dalcir botou, o gordo mídia, kkkk. É esse mesmo, showman. A Maricela Emoções também, boa noite, a Gilson Emoções na escuta. Boa noite, minha futura vereadora. É isso, Gilson. Então tá, vamos encerrar então a live da Várzea. Na sequência eu venho com o Sub-17 e posteriormente veio falar do Citadino Adulto. Legal? Muito obrigado. Até já.